Bom, garotos, para quem ficou com dúvida no realizar dessa atividade, vamos lá para a gente tentar resolver questão por questão, para que não fique nenhuma dúvida nesse exercício, né? Então, na letra A nós temos o que? Temos uma multiplicação de potências de 10. A gente viu nas aulas anteriores que na multiplicação de potências de 10, a gente multiplica os números. Se for notação científica, como é o caso aqui, são chamados de mantissas. Multiplica as mantissas normalmente. E nas potências de 10, por ser uma multiplicação de mesma base, 10 a 13ª e 10 a 17 negativo, a gente simplesmente vai somar os expoentes. Ok? Foi isso que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho que multiplicar 5,06 por 4,5. Ora, lembra de multiplicação, né? 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 0 é 0, desce o 3 do 30. E 5 vezes 5, 25. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 0 é 0, com 2 do 24, desce ele. 4 vezes 5, 20. Tudo bem? Juntando as parcelas eu tenho 0, 7, 7, 2 e 2. Então, a multiplicação das mantissas, 5 inteiros e 6 centésimos por 4 inteiros e 5 décimos, deu como resultado quem? 22.770, correto? Não, porque vocês precisam, depois da multiplicação, colocar a vírgula no lugar correto. Então, na primeira parcela da multiplicação do produto, eu tenho duas casas depois da vírgula, o 0 e o 6. Na outra, eu tenho uma que é o 5. Ora, no total, eu tenho 3 casas decimais. Tenho duas aqui no de cima, no produto de cima multiplicando, mais uma no multiplicador. Tenho 3 casas decimais. Logo, a vírgula será colocada respeitando a quantidade de casas decimais. Ok? Então, o número passa a ser quem? 22.770. Multiplicando número com número, nesse caso mantissa com mantissa, eu vou somar os expoentes das potências de 10, ou seja, aplicar a propriedade de potência de 10 de mesma base na multiplicação. Ok? O que é que diz a propriedade? Multiplicação de potência de 10 de mesma... Potência de 10 é ótimo, né? Multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. Somar quem de expoente? Somar o expoente 17 negativo com 13 positivo. Como é que eu faço para somar 17 negativo com 13 positivo? 17 negativo com 13 positivo. A regra diz, subtrai e repete o sinal do maior. 17 tirando 13 fica 4. E repete o sinal do maior, que é o negativo. Então tá aí, ó. Multiplica mantissa com mantissa, número com número, e aplica a propriedade na potência de 10. Bases iguais, somos expoentes. Se quiser colocar esse número, for pedido para colocar esse número em notação científica, aqui é uma resposta da multiplicação de potência de 10. Se pedir para colocar em notação científica, basta você escrever conforme a exigência da mantissa, que é um número maior ou igual que 1, menor que 10. Então, vou ter que escrever 2,277. Não nem colocar o zero mais, né? E aí eu fui uma casa para a esquerda, lembra? Deslocando a vírgula, uma casa para a esquerda, o expoente ganha uma unidade. Ora, ele é negativo de 4. Quem é negativo de 4 ganhando uma unidade, quanto é que fica? Mesma regra, né? Subtrai e repete o do maior, fica negativo de 3. Então, esse número, 2,277 elevado a 10 a menos 3, já está em notação científica, né? E aí, será que vocês conseguiram realizar dessa maneira? Deu para entender direitinho essa parte? Bacana, muito bom. Ok. Bom, revisando, se na multiplicação a gente multiplica as mantissas e
soma os expoentes das potências de 10 aplicando a propriedade. Na divisão, a gente vai dividir os números, se for notação, vai dividir as mantiças. Quem é que eu vou dividir de mantiça? 9,6 por 3,2. E a potência de 10 tem bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então, simples assim, né? Vocês devem ter feito corretamente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 9,6 por 3,2. Lembra de divisão que a gente viu na aula passada? Lembra, né? Se eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu vou simplesmente apagar as vírgulas. Apagando as vírgulas, o número fica inteiro. O que é que eu chamo de número inteiro? 96 dividido por 32. Isso vai dar exatamente 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96 para 96 não sobra resto nenhum, né? Então isso aqui deu 3 inteiros. Ora, 3 inteiros é a divisão de quem? 9,6 por 3,2. Dividindo as mantiças, o que é que eu faço com a potência de 10? Aplico a regra da divisão de potência de 10 de mesma base. Repete a base que é o 10 e subtrai os expoentes. Subtrai quem? 3 positivo de 1 positivo. 3 menos 1 é quem? 2. Então esse número, 3 vezes 10 ao quadrado, já é um número que se encontra em notação científica. E aí, acertaram de vocês? Que bom!